Sejam bem-vindos e possivelmente vocês devem estar aqui devido ao vídeo 1, tendo análise científica do The Big Bang Theory, falando sobre o grafeno, episódio 14, a aproximação de Einstein. Mas se não, se vocês ainda não vieram aqui por outros meios, então podem também estar vendo esse episódio para poder complementar os seus conhecimentos. Dando continuidade aos elétrons no grafeno, que é todo o motivo desse episódio. Aqui a gente vai pegar especificamente aquela parte onde o Sheldon ele estava na fábrica do cheesecake, trabalhando em algo mecânico para poder liberar o fluxo criativo dele. E aí os pratos se quebram e ele consegue entender que, no caso, os elétrons, eles não são partículas, mas sim ondas. Isso é mesmo necessário? Ah, meu Deus! O padrão de interferência na fratura. O movimento de onda através da estrutura molecular, eu estava vendo tudo errado. Eu não posso considerar os elétrons como partículas. Eles se movem no grafeno como ondas. É uma onda! E por que esse entendimento aí, ele foi mais plausível? É porque, realmente, ter esse entendimento dos elétrons enquanto onda foi o carro-chefe para ele não ter mais aquele... Ele estava querendo pegar as partículas, os elétrons, ele teve até uma hora das bolinhas que ele está querendo colocar nêutron e próton na jogada, sendo que, nesse caso, ele não tinha que entender pelo lado das partículas, assim, pelo lado das ondas. Mas vamos lá, vamos entender com respeito às ondas, como esse conhecimento todo se consolidou e como as ondas chegaram até nós. E aí, no caso, especificamente, vamos encaminhar para o grafeno, né? Os elétrons enquanto ondas, inicialmente ele estava sendo entendido como partículas. Até já viu com respeito a Thomson, que fez experimentozinho, ele tinha propriedades de partículas, propriedades de materiais. Só que em alguns fenômenos estava difícil de encarar somente o elétron, tinha mais uma natureza assim embutida. E a gente percebe que na ciência tem dessas coisas. Na verdade, é como se fosse um quebra-cabeça. O entendimento não foi só feito por apenas um cientista, foi feito por mais de um cientista em diferentes épocas e lugares. Então é como se fosse um quebra-cabeça, né? Cada um pensou um pouquinho lá, um pouquinho cá, e aí juntou e conseguiu aí os conceitos que nós temos hoje. E no caso dos elétrons não é diferente, né? Esse quebra-cabeça, ele se considerado como partícula, depois é estudado como onda, ou então os dois ao mesmo tempo. Vai depender muito de como você está analisando ali o material no momento. Quebra-cabeça aí, nesse caso também foi com respeito aos elétrons. Então, finalmente, lá no iniciozinho do século XX, um cientista chamado Louis Victor de Broglie fez uma teoria que ele, baseado no que Einstein já tinha feito uma associação, porque ele pensou que os fótons, que são as partículas ligadas à luz, elas também se comportavam como ondas. Então, se apropriando desse raciocínio, por que não, o Louis Victor de Broglie, ele pensou, por que não a matéria também não tem essa propriedade de também não ser só partícula, mas ser encarada como uma onda? Então ele fez essa associação, já se apropriando do raciocínio de Einstein. Por isso que quando a gente, talvez quem viu o episódio 1 vai se lembrar do que eu tô falando, a grande sacada desse episódio, porque quem fez esse episódio já tinha um pouquinho do conhecimento com respeito a esse assunto, porque ele, justamente essa teoria do elétron ser encarado como onda, tem tudo a ver com Einstein. Então foi essa parte aí que realmente deu o nome do episódio, fechou assim, interessantemente, foi sabido, não foi uma coisa assim, cair de paraquedas, né? Então é bem interessante essa observação. E aí, no caso, o Louis de Broglie fez essa teoria, ele não chegou a fazer o experimento. Foram dois cientistas, o Davidson e o Germe. Eu botei aqui porque são nomes assim não muito comuns, então eu dei uma olhadinha aqui no meu scriptzinho. Esse experimento do Davidson e Germe é uma folha fina de metal e lançaram feixes de elétrons. Esse processo se chama difração de elétrons. Então, esses elétrons foram lançados nessa folha fina de metal. E aí esses feixes, eles caíram e foram para diferentes direções. E essas direções, eles observaram que eram como se fossem ondas. Para a gente poder entender melhor
Na prática, quando a gente joga a pedrinha no lago e a gente não tem aquelas ondinhas que se formam, é mais ou menos esse entendimento que eles observaram. Então, eles puderam assim comprovar com respeito aos elétrons serem ondas por esse experimento, que até é relativamente simples, mas que realmente conseguiu fechar o que de Broglie ele tinha proposto, no caso, observando Einstein com os fótons. Será que era possível considerar o elétron tanto partícula quanto onda ao mesmo tempo? Porque nós vimos que ele ser considerado onda foi bem sucedido com de Broglie, Davidson e Germe. Só que com respeito os dois ao mesmo tempo, será que era possível ter esse entendimento também? Porque às vezes se explica porque ele tem as duas características, porque Thomson ele já tinha feito um experimento e ele tinha características comprovadas de que o elétron tinha características de partícula, de matéria. E vem ele ser considerado como onda também. Então, então eu não posso considerar ele tem que ser onda e partícula ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Veio o Heisenberg. O Heisenberg ele veio lançar essa proposta. Então, ele concluiu que não seria possível fixar com exatidão a posição e nem a energia no elétron do átomo. Ele teve esse insight de que a partícula, ele seria partícula e onda, ele se comportaria nesse estilo dual, né, por assim dizer, só que ele, no caso, ele não seria possível localizá-lo no espaço, assim, teria uma localização pontual no espaço. Agora, o Max Born também foi um outro cientista que propôs um cálculo de probabilidade para se encontrar um elétron em certa energia num dado volume do espaço. Então, aí entra uma probabilidade. Não era possível exatamente saber onde o elétron está, mas poderia saber uma aproximação dele no contexto de um raio assim fixo, assim, mais ou menos que ele poderia estar, uma probabilidade ali possível de onde se poderia estar. E no caso do Heisenberg, esse entendimento ficou conhecido como incerteza de Heisenberg, porque ele conseguiu estar falando a respeito do elétron ser partícula e onda ao mesmo tempo, só não lançando a localização exata da partícula, né? Porque a matéria ele sugere que tenha uma posição, uma localização aí exata, o que não acontecia com os elétrons, até porque ele é uma ondinha assim bem assim espivitada, ele não fica parado, né? Então por isso que aí ficou esse princípio da incerteza de Heisenberg. Então chegamos a outra pecinha do quebra-cabeça que foi o Schrödinger, também foi bem ensinado em alguns episódios do Sheldon, principalmente a primeira temporada, falar sobre o gato de Schrödinger, né? No caso, ele vai entrar aqui na nossa explicação também, porque tem uma parcela do entendimento dos elétrons ser tido também como onda. E o Schrödinger, ele vai ter esse papel com respeito ao cálculo de energia do elétron. Ele, no caso, ainda não se sabe a posição com respeito às probabilidades, os cálculos de probabilidades. A gente não vai ter uma posição assim, tipo pontual, o elétron está aqui, não vai ter. Mas ele tem assim, uma aproximação, uma probabilidade. E o Schrödinger auxilia nesse sentido aí, de lançar a parte da energia, que até então o Heisenberg não tinha falado a respeito disso, não tinha mencionado em parte de energia, só que falou que tinha essa dualidade aí partícula-onda que ficava os dois ao mesmo tempo. E aí, no caso do Schrödinger, ele consegue aí fazer a probabilidade espacial e também o cálculo da energia. Tem os cálculos mais complexos que a gente não vai se aprofundar aqui, até porque isso é coisa de físico, né? A gente quer saber mais da parte química aqui nesse caso. Também tem uma partezinha que nós químicos também estudamos por vezes, que são os números quânticos. E aí, esses números quânticos que também foi criado também lá por Schrödinger, que tem o número quântico magnético, que tem o M, que tem o N, tem umas caixinhas aí distribui os elétrons. Eu não vou abordar aqui esse conceito, mas se vocês desejarem, se tiver 10 comentários diferentes debaixo do vídeo falando que quer saber desses números quânticos, eu vou gravar outro spin-off, mas só se tiver mais de 10 comentários diferentes, não vai ser a mesma pessoa não, tem que ser vários comentários diferentes, 10 comentários pelo menos
para poder valer a pena eu estar gravando essa parte do número quântico. Que também é interessante que ele vai colocar os elétrons, as probabilidades, tem um spin que vai para cima, que vai para baixo, é bem interessante e até auxilia um pouco também, principalmente quando a gente trabalha com os elementos de transição. Então é muito utilizada essa parte aí dos números quânticos, ok, pessoal? E o que o entendimento do elétron ser considerado como onda, essa dualidade partícula-onda, implicou no entendimento do Sheldon com respeito ao grafeno? Eu desenhei aqui a estrutura do grafeno para poder entender como é que o elétron vai se comportar nesse caso, que deixa o Sheldon totalmente desesperado. Então aqui tem aqui comigo a estrutura do grafeno e é sabido que o carbono ele precisa fazer 4 ligações para se tornar estável. Muitas vezes essas 4 ligações são obtidas por quê? Por duplas ligações ou triplas, dependendo da natureza da molécula. Como é uma estrutura hexagonal, né? É uma estrutura hexagonal cíclica, fechada, então ela vai ter o quê? Aqui no caso, para se tornar estável. A ligação cíclica, que é a principal, e a π. Essa ligação π, ela no caso vai fazer o quê? Vai formar as 4 ligações. Só que observe que em alguns momentos, olha, até contei aqui algumas aqui, essa ligação não vai fechar. Digamos que ela vai se quebra em algum momento lá quando vai fazer a separação do grafite, então ela não vai ficar ali com as 4 ligações. E aí que entra a natureza do elétron ser como uma onda, né? Até porque essa denominação ligação sigma e π, ela vem de fato desse entendimento do elétron como onda. Então, por ela ter essa configuração, o que vai acontecer? Ela não vai ficar paradinha, rígida, como acontece em muitas moléculas. Só que nesse caso não, ela vai ficar o quê? Circulando. Até para que ela possa dar essa estabilidade às outras moléculas que não têm essa dupla ligação. Então ela vai, consequentemente, fazer essas 4 ligações. Então ela vai o quê? Vai ficar circulando, e assim preenchendo essa necessidade aqui das outras que não estão com essas duplas ligações. Então isso vai acontecer. E por conta dessa natureza circulante dos elétrons, é que nasce aí a tão desejada condução elétrica, que também acontece nos metais. Só que nesse caso aqui do grafeno, o interessante é por quê? Porque ela não oxida, então o material não oxida facilmente. Então esse está sendo muito desejado, muito usado em muitos materiais que não se pode ser oxidado. Então o que faz do grafeno um material assim muito desejado. E também tem a parte da condução térmica. E assim, é maravilhoso a estrutura do grafeno, devido a essa configuração dela. E eu pergunto para vocês, será que a razão do Sheldon ter surtado com respeito a esse elétron justificava se ele soubesse anteriormente dessa natureza partícula-onda? Me diga aí nos comentários. Porque, no caso, esse entendimento realmente não tem como você encarar o elétron como partícula. Nesse caso aqui, realmente a gente tem que entender ele como onda. E aí, diga nos comentários o que vocês acharam com respeito a esse surto do Sheldon, nesse caso aqui do grafeno. Vou ficar esperando aí os comentários de vocês. Então, vamos fazer a pergunta do quiz para o nosso spin-off. Pergunta: qual é o comportamento dos elétrons do grafeno que chama mais a atenção dos cientistas? As alternativas são: A. Elas se comportam como partículas estáticas. B. Eles seguem caminhos retos e previsíveis. C. Eles se movem como bolas de bilhar entre os átomos. E D. Eles se comportam como ondas em uma superfície plana. Um tempinho aí. E a resposta certa é a letra D. Ela se comporta como ondas em superfícies planas, no caso do grafeno, por causa da natureza dele. E é por conta disso que ele conduz bem a eletricidade. Então, se vocês responderam a letra D, parabéns. Diz aí nos comentários se a conclusão que o Sheldon chegou, ela faz sentido. Se vocês acreditam que realmente fez sentido ele ter chegado à conclusão de que os elétrons realmente é uma onda. E para que mais pessoas possam ter acesso a mais vídeos como esse, pode curtir, se inscrever, compartilhar e assim tá aí tendo mais visualizações e mais vídeos gerados.
Então agradeço aí pela companhia e até a próxima.